Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui de volta com muita saudade de vocês, né? Que acho que faz tempo que eu não apareço por aqui, né? E estou com essa missão aqui enorme de falar um pouquinho sobre a importância do trabalho coletivo na enfermagem, tá? A gente está disponível aí para as dúvidas na plataforma, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, né? É importante nessa matéria, Relações Humanas do Trabalho, que a gente esteja discutindo as coisas, né? Falando sobre os acontecimentos da vida prática, porque ela é que nos vão dar base para as relações humanas que mudam constantemente. Nós estamos vivenciando uma mudança nas relações, né? Hoje a gente fala assim, a gente revê um colega de trabalho que a gente não vê há muito tempo, a gente fala, a gente abraça ou não abraça, né? A gente sente saudade, como é que a gente fala que sente saudade, né? Como a gente está fazendo agora, né? Então, essas mudanças nas relações, elas têm que ser discutidas amplamente, sempre, porque elas vão mudando, né? As nossas relações vão mudando. Nós estamos vivenciando isso como nunca, né? Hoje. Então, vamos falar um pouquinho desse trabalho coletivo. E aí eu venho com a definição do que é coletividade, né? Porque a gente trabalha na enfermagem, e será que nós trabalhamos sozinho? Será que nós profissões, né, nós dentro da nossa profissão, nós temos divisões de categoria, os auxiliares de enfermagem, os agentes de saúde, o pessoal da higiene, todos trabalhamos pela saúde, para a saúde, num serviço de saúde. Porém, nós temos uma divisão de trabalho, nós temos categorias diferentes, né? Então, nós somos uma coletividade que trabalha em divisões, que trabalha numa divisão de trabalho, né? Olha só que pleonasmo, mas trabalhamos, né, em divisões, né? Porém, nós somos um coletivo. E aí, o que vem a ser coletivo? O que é coletividade? É um grupo, né? Extenso ou não, dependendo do serviço de saúde, né? Quando a gente trata de um serviço de saúde, geralmente esse grupo é extenso, porque nós temos várias categorias profissionais, temos várias profissões, né? Que atuam com o mesmo princípio, né? Então, que possuem interesses comuns. Então, a gente pode falar que é um grupamento de pessoas que têm um interesse comum. Aqui a gente tem a mesma espécie, né? Nós estamos aqui, eu trouxe uma foto falando das formigas que são de uma mesma espécie. Mas eu poderia ter aí vários tipos de formiga, né? Que está aqui pensando num bem comum, ó. Elas querem que esse aqui, né? Esse que pode ser um profissional, uma categoria diferente, execute algum trabalho, execute alguma coisa. Só que várias pessoas estão agindo, várias formigas estão agindo para que um único execute, ou para que um único, de certa forma, aí apareça, ou, de certa forma, consiga executar o objetivo principal aí nesse contexto, que talvez seja essa formiga voar, né? Então, olha só como essa figura pode ter uma representatividade para a nossa profissão tão importante. Muitas vezes, o que a gente quer é a alta do paciente, a cura do paciente. Vários estão atuando, vários estão segurando esse processo para que isso aconteça de forma efetiva, né? E isso é coletividade, isso é um trabalho coletivo. Então, aqui eu tenho exemplificado uma formiga, né, ou uma espécie de formiga, mas eu poderia ter aqui a formiga, eu poderia ter aqui um besouro e poderia ter aqui uma abelha, identificando as várias categorias profissionais que trabalham nesse coletivo, tá? Então, a importância dessa aula hoje é que a gente discuta que dentro de um serviço de saúde temos várias profissões, temos diferentes categorias profissionais, né? Mas que a gente deve atuar não só como um grupamento, mas como uma equipe que deveria ser, a gente vai falar um pouquinho de transdisciplinaridade, deveria ser transdisciplinar. Nós gostaríamos que hoje nosso trabalho fosse transdisciplinar, que nós conseguíssemos transitar por todas as categorias profissionais, por todas
as categorias de forma igualitária, né? Sem que haja uma divisão de trabalho, né? A divisão de trabalho vai acontecer, mas de forma não desigual. A divisão pode existir, o que não pode ser é desigualdade, não pode haver desigualdade na importância em que as profissões exercem nos serviços de saúde. Então, o pessoal da higiene, da limpeza, tem tamanha importância na alta do paciente quanto o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Nós precisamos enxergar essa transdisciplinaridade nos serviços. Tá? Vamos falar um pouquinho disso. Então, por que trabalhar em equipe? Porque a gente vê hoje que existe uma especialização muito grande. Então, eu tenho o médico que cuida do problema do catéter do paciente, o que cuida do abdômen do paciente, eu tenho a enfermagem que cuida da ferida, eu tenho o técnico de enfermagem que trabalha na radiologia, né? Então, a gente tem esse aumento na quantidade de conhecimentos que permite hoje que um indivíduo sozinho não seja capaz de dominar todos os conhecimentos. Então, por isso que se tem que trabalhar em equipe, né? E hoje em dia a gente vê a crescente desinstitucionalização da saúde. O que é isso? Quanto mais distante o paciente precisar ficar internado e que alguém faça por ele, melhor é. Só que para isso eu preciso que o profissional conheça e transite por várias áreas, né? Então, assim, a saída da atenção do hospital para a comunidade reforçou o trabalho dos diferentes profissionais e a importância desses profissionais, né? A gente sabe que um agente comunitário de saúde, ele não tem todos os conhecimentos que o enfermeiro tem, mas ele detectar, né, problemas ou potenciais problemas e trazer isso para a equipe vai fazer com que o paciente não precise ficar internado, que ele consiga controlar a pressão arterial, a diabetes dele em casa. Então, esses saberes, né, essa divisão, essa multiplicação de saberes, esse trânsito das pessoas fazerem pelas diferentes profissões, fazem com que o êxito maior, né, em manter, em complementar a saúde das pessoas, tá? Então, o que é equipe, né? Então, equipe é diferente de grupo? Sim, é muito diferente. Grupo é um número de pessoas, as pessoas se juntam, se unem e tentam fazer alguma coisa. Equipe é muito diferente disso, né? Equipe é um conjunto de pessoas que têm um objetivo comum, eles têm os mesmos interesses, eles decidem e agem de maneira conjunta, né? Tem um forte intercâmbio de ideias entre essas pessoas. Os seus esforços eles se multiplicam, então as pessoas não dividem esforços, elas multiplicam esforços. Há uma forte interação emocional, afetiva. A gente fala que quando se trabalha em equipe, muitas vezes a gente olha para o outro e a gente sabe o que o outro quer, né? Eu falo que às vezes a gente trabalha no pronto-socorro, por exemplo. Às vezes, quando eu estou encostada do lado do paciente, eu olho para o funcionário, a gente tem uma ligação tão importante que ele já sabe o que eu quero, né? E vice-versa. Muitas vezes eu olho para ele, eu sei que ele precisa de ajuda, eu sei que ele precisa de algum instrumento, às vezes só do olhar. E isso é bastante importante dentro de uma equipe, a gente conhecer as pessoas, né? O mais importante, eu sempre digo isso, a gente precisa conhecer. Às vezes a gente olha para o outro e fala, não gosto dele, né? Ele é uma pessoa que o meu santo não bate. A gente escuta muito disso. Você pode não gostar da pessoa, mas você precisa conhecê-la. E dentro de uma equipe, vocês precisam estar juntos naquele momento para um bem comum. Você não precisa sair dali e convidar aquela pessoa para ir na sua casa, mas você precisa sair dali e entender que o trabalho de vocês foi bem feito e que vocês conseguiram êxito, que vocês puncionaram a veia, que vocês trocaram um paciente e que o paciente ficou confortável e melhor. Então, é isso que é importante dentro de uma equipe, é conhecer as pessoas, né? Eles possuem, né, possuem características que os grupos não têm. As equipes, elas possuem características intrínsecas, as pessoas se conhecem, as pessoas precisam se relacionar dentro da equipe, né? Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Tá? Então, é isso que é importante. Aí a gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso. Então, se eu falei dessa diferença, então, grupo eu tenho um amontoado de pessoas que estão lá e que estão seguindo. Eu falo que grupo, né, um trabalho em grupo, às vezes é para tocar o barco.
E num serviço de saúde, nós não queremos tocar o barco. Nós queremos fazer a diferença nas vidas das pessoas. Nós queremos fazer o melhor por aquele que entrou naquele serviço. E aí não dá para trabalhar em grupo dentro de um serviço de saúde. Eu preciso trabalhar em equipe, né? E aí a gente traz aqui algumas diferenças. Grupo, ele tem uma forte influência do poder de um líder. A pessoa precisa mandar. Né? Na equipe, não. A liderança era sempre compartilhada. Quando um está conseguindo fazer, o outro vai conseguir fazer. Nem sempre a figura, eu falo que, né, a figura, e isso é importante dentro de uma equipe, do médico é essencial, ou do enfermeiro é essencial. Muitas vezes a gente tem uma pessoa, um técnico de enfermagem ali, que tem e que compartilha tudo isso com a gente. Isso é importante dentro da equipe. Né? No grupo, a responsabilidade individual, na equipe, a responsabilidade é coletiva. Cada um sabe da sua responsabilidade e isso vira coletivo. Existem responsabilidades individuais e coletivas. No grupo, os resultados são individuais. Então, eu sou bom de impulsionar veia, eu preparo medicação rápido. Na equipe, não. Na equipe, o resultado é coletivo. A gente termina o plantão, poxa, hoje fizemos um bom trabalho. Hoje trabalhamos muito, mas todo mundo conseguiu dividir e conseguiu fazer um bom trabalho. Né? Num grupo se discute, se decide, se delega. Né? Na equipe se discute, se decide e todos executam tarefas. Todos, não precisa um só delegar. Todos vão trabalhar na mesma intensidade. Isso é o mais importante, tá? Dentro das equipes de saúde, como a gente falou lá na frente, a gente tem uma gama de profissionais que atuam, né? Então, aqui, no trabalho em equipe na área de saúde, existe tipologias diferentes, a gente tem grupamentos diferentes, às vezes dentro do mesmo serviço, porque eu tenho vários profissionais atuando. Então, eu trouxe uma foto aqui, eu tenho técnico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho a terapeuta ocupacional, muitas vezes eu tenho o profissional da limpeza, eu tenho o gestor, o administrador, eu tenho a pessoa que trabalha no RH, eu tenho o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Então, eu preciso que esses agrupamentos se interajam, né? E como é que isso vai acontecer? Então, a gente tem vários níveis de trabalho, né? Várias formas de se trabalhar esses diferentes grupamentos, né? Como será que vai acontecer a integração desses profissionais? Eu tenho o trabalho interdisciplinar, né? Os membros trabalham em conjunto e se comunicam com frequência interdisciplinar. Ele é organizado em resolver um conjunto comum de problemas, não em torno de uma figura do chefe, né? Então, dentro do trabalho interdisciplinar, eu não tenho um chefe só. Eu posso ter várias pessoas que são cabeças, são líderes, né? É um trabalho que deve acontecer em colaboração, em sinergia, né, levando em consideração a contribuição de todos os membros. Existem funções especializadas, porém cada membro se coloca num centro contínuo de responsabilidades e interações. Né? Então, isso é muito importante, né, dentro de um trabalho interdisciplinar. Transdisciplinar, que é o oposto do multidisciplinar. Quando a gente às vezes fala multi, a gente pensa assim, nossa, é um trabalho que várias... Só que quando eu falo multi, eu estou dizendo assim, cada um tem sua função. E como é que é essa sinergia dessas equipes, né? Então, no trabalho transdisciplinar, cada membro da equipe tem que estar familiarizado com o trabalho e as concepções dos outros membros, tem que assumir as porções significativas. Eu falo que o trabalho transdisciplinar, interdisciplinar, é como se fosse uma orquestra. Eu não toco saxofone, mas o meu colega toca, e eu tenho que entender o momento que ele vai entrar para eu recuar o meu instrumento, né? E todos os instrumentos numa orquestra conseguem aparecer, né? E isso é trabalho trans e interdisciplinar. No trabalho multiprofissional, né? Então, eu falo que interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar é diferente do trabalho multiprofissional, né? Porque daí
é como se cada um contribuísse de forma independente. Isso acontece muito nos serviços de saúde. Por exemplo, eu estou com dor na minha perna. Eu procuro um serviço e aí o médico me avalia ou aquela equipe me avalia e fala, não é comigo, é com o fisioterapeuta. Me passa para o fisioterapeuta. Aí eu vou na consulta do fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta fala, não, mas eu preciso da avaliação do vascular. E me passa para o vascular. Isso é um trabalho multiprofissional. E esse multiprofissional não quer dizer que ele é multidisciplinar, ele não é compartilhado, não é interdisciplinar, não é intradisciplinaridade. As pessoas não se conversam, então a contribuição é independente de cada profissional. Tradicionalmente, nas equipes multiprofissionais, quem é a figura principal é o médico, e nem sempre isso deve acontecer. Vou dar um exemplo, né? O CAPS Álcool e Drogas dentro do serviço de Piracicaba. A figura principal dentro do CAPS não existe. Por quê? Porque eu preciso de uma união de todos os profissionais, porque a pessoa que está dependente, tem uma dependência química, ela precisa do psiquiatra para prescrever a medicação, mas ela precisa do psicólogo para dar apoio emocional, ela precisa do enfermeiro para entender suas necessidades, ela precisa do assistente social para dar subsídios para que ela possa sair da dependência, se reinteirar na sociedade, né? Não existe figura principal. Então, num serviço que trabalha de forma interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, não existe figura principal, mas num trabalho multiprofissional existe, né? Então, os trabalhos ocorrem em paralelo, não existe uma comunicação interdisciplinar mínima, cada um acha que é chefe e é capaz de fazer aquilo, né? Se sente dominante sobre os outros, né? Os membros da equipe podem não ser da mesma disciplina ou da mesma profissão. Então, o trabalho multiprofissional nem sempre é eficaz, quase nunca é eficaz. A gente precisa começar a trabalhar de forma multidisciplinar, né? Então, qual que é o objetivo da equipe multidisciplinar? É diminuir a desigualdade entre os profissionais de diferentes atuações e, consequentemente, ocorrer maior integração, porque só assim a gente consegue êxito no tratamento, né? Havendo a possibilidade de interagir de forma livre, sem submissão, na busca de consenso acerca da finalidade do trabalho que se deve executar. Então, a equipe multidisciplinar ela tem como um foco a mesma coisa e deve trabalhar de forma que as pessoas se equiparem dentro da equipe, né? Porque o trabalho de todos é de extrema importância, tá? Então, numa equipe multidisciplinar, a gente tem um projeto assistencial comum, eu preciso ter comunicação, e uma comunicação, eu falo não de cima para baixo, mas uma comunicação o quê? Horizontal, em que as pessoas conversem numa mesma igualdade numa mesma igualdade uma mesma igualdade profissional, de importâncias profissionais, né? Trabalhos diferentes, não quer dizer que são trabalhos desiguais, e a gente precisa entender isso, e eu preciso ter uma flexibilização na divisão do trabalho, porque muitas vezes assim, fala, não, isso eu não faço, isso não é da minha alçada, né? E num trabalho multidisciplinar, num trabalho que as pessoas trabalham de forma transdisciplinar, muitas vezes nós vamos fazer juntos, né? Não é meu. E a aspiração é da enfermagem. E o fisioterapeuta faz tapotagem, ele faz manobra o paciente e quem aspira é a enfermagem. Nada disso. O paciente tem secreção, ele é meu e da fisioterapia. E nós vamos juntos fazer com que o paciente melhore a respiração, né? É isso que precisa ser entendido. Isso é meu, isso é seu. Não, não existe isso é meu, isso é seu. Quando nós temos um paciente e trabalhamos de forma multiprofissional, aquele problema é nosso e nós vamos resolver juntos, tá? Então, quais são as maiores dificuldades no trabalho multidisciplinar? A comunicação, que nem sempre acontece de forma horizontal, né? Muitas vezes eu me sinto mais importante, então eu acho que eu tenho que comunicar você de forma vertical,
né? Reuniões que muitas vezes não resolvem, né? A comunicação, e aí eu trouxe, né? Um fala, o outro não escuta e o outro não quer ver, né? Então, nas reuniões isso é muito comum, né? Os problemas às vezes são expostos e são expostos de maneira que as críticas são muito grandes e eu não quero ouvir. E aí não se resolve, né? Muitas vezes o corpo de funcionários de base, e eu digo aí os técnicos de enfermagem, auxiliares, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu fui muito mal atendido naquele hospital, mas tem enfermagem suficiente, o médico é o melhor, porém a pessoa entrou lá e o hospital estava sujo e ela se sentiu mal atendida, né? Então, assim, o corpo, muitas vezes de base, os que trabalham, tem um número insuficiente. E isso que é tão importante, né? O egocentrismo entre as profissões. As profissões se acharem um mais importante que o outro. A gente tem muito isso com o auxiliar e técnico de enfermagem. Muitas vezes, de forma, em alguns lugares, em alguns serviços, executam quase que o mesmo trabalho e um se sente mais importante que o outro, né? Quando, na verdade, nós estamos ali para somar, para um bem comum, para fazer, né? Enfermeiros, nós estamos ali para, né? Somar e não dividir, né? É isso que dentro de um trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar deve acontecer, tá? Então, eu estou finalizando quase, né? A enfermagem tem uma importância enorme dentro dessa equipe multidisciplinar. A enfermagem é a peça principal dos serviços de saúde. Olha, eu já estou fazendo uma coisa errada. Não é peça principal, é peça fundamental, né? Não existe principal quando eu estou falando quando eu falo principal, eu estou tratando da verticalização e aqui a gente está falando da horizontalização das relações, né? Então, nós somos todos fundamentais. Sem a enfermagem não se faz serviço de saúde em nenhum lugar, né? Então, aqui eu trouxe, e aí eu quero dar alguns exemplos, né? Num serviço de saúde, por exemplo. Vou dar exemplo da minha prática. Uma paciente, eu tô lá, eu sou enfermeira, eu converso com o médico que o paciente não está se alimentando. Aí o médico fala, tá bom, né? Se eu não insisto, o paciente fica sem se alimentar. Eu falo, não. Aí a gente vai lá, doutor, faz 2 dias que o paciente está sem se alimentar, aí o técnico vai junto. É mesmo, eu já tentei dar comida para o paciente, ele engasga, ele não está comendo, vamos passar uma sonda? Vamos. Passamos a sonda, o enfermeiro passa, o técnico, né, vai junto, vamos tirar o raio-x, checamos a posição dessa sonda. Se depois a gente não coloca a dieta, esse paciente continua sem comer. Então, a importância de que todos, porque às vezes o enfermeiro passou a sonda e se ele trabalha de forma multiprofissional, ele passa a sonda e esquece, né? E aí o técnico vai lá de novo, não, passou a sonda, não vai entrar dieta, a sonda está alocada, não está. Então, isso é um trabalho multiprofissional, em que todos vamos juntos, né? E o físio poderia estar junto e falar assim, realmente, o paciente está comendo e depois ele broncoaspira. E aí todos estamos falando em favor do paciente, advogando em favor dele, que o melhor para ele é passar a sonda e entrar com a dieta, né? Então, aí temos uma gama de profissionais envolvidos para um bem comum, que o paciente possa se alimentar com segurança, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. E aí eu finalizo com isso, né? Quando a gente fala que o médico muitas vezes se sente a figura central, né, do cuidado, eu trouxe aqui e que a gente precisa tirar isso, porque na verdade ele não é, né? E aí vou falar de um profissional extremamente importante que também é o farmacêutico, né? Se a gente sabe, quando a gente não sabe o que é medicamento, como dilui, a gente vai atrás dele, né? Porque ele tem uma função primordial dentro dos serviços também. E eu trouxe uma tirinha que eu queria ler com vocês, né? Todo mundo tem mania de automedicação. O que é que você veio fazer? O que é que você fez antes de vir até aqui? Então, o médico está conversando aí com o paciente. Aí ele falou, passei na farmácia. Aí o médico fala, claro. E qual foi o conselho do idiota do farmacêutico que te deu? Que provavelmente o médico está pensando, o farmacêutico prescreveu algum remédio, que não é função dele, né? Aí o paciente fala, bom, ele me aconselhou a procurar um médico. Né? Então, muitas vezes, né, esse caráter multiprofissional que aparece nas relações de que um é principal, um é maior, é melhor que os outros, ele não deve acontecer mais.
né? Então, aqui é só uma tirinha para exemplificar. Claro que estou tratando de uma relação profissional médico-paciente, mas isso pode acontecer em todas as relações, né? Muitas vezes fala assim, o enfermeiro falou e o paciente dá mais importância porque o enfermeiro falou e não foi o técnico de enfermagem que falou, quando na verdade nós somamos, então nós devemos todos falar a mesma língua, né? E para um bem comum, tá? Então, é esse o caráter da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que as pessoas possam transitar, possam conversar de forma horizontal e que todos somos peças fundamentais no formar saúde, tá? Então, eu trouxe ali a foto também, né, que nós, profissionais de saúde, mesmo de máscara hoje, nós estamos sorrindo, nós sorrimos com os olhos, nós estamos reinventando o nosso cuidar, a nossa humanização, a nossa forma de agir, né? Então, que isso se coloque para as nossas relações profissionais. Nós não vamos se relacionar só com o paciente, nós vamos nos relacionar com infinitas equipes, infinitas profissões e que a gente possa fazer que isso aconteça de uma forma horizontal e muito tranquila, tá? Era essa a minha mensagem de hoje. Nós todas agradecemos, né? Nós professoras que estamos aí falando das relações humanas no trabalho, tá? Um beijo enorme para vocês e que a gente possa reinventar nossas relações todos os dias, repensar nossas relações todos os dias e o principal de tudo, né? Não precisamos gostar de todos, precisamos conhecer a todos e trabalhar com todos da mesma maneira, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Não sei se eu gravo mais aulas nessa matéria, mas a gente está aí para conversar. Um abraço a todos.